Você não vai acreditar no que aconteceu na fazenda da família Costa, em Goiás, quando um simples jantar se transformou num palco de palavras afiadas e emoções à flor da pele. Leonardo, patriarca respeitado por todos, percebeu que algo mudara. Entre o filho e a nora, olhares evitados, risos forçados e um silêncio que falava mais alto do que qualquer confronto. Numa sexta-feira à noite, reunidos para comer carne assada e conversar sobre a rotina, Virgínia largou a bomba. Hoje, em dia se a mulher quiser, ela sustenta 3 gerações com um celular e um tripé. Não preciso mais esperar por homem nenhum. O susto foi geral. Zé Felipe baixou os olhos, Poliana engoliu em seco, e Leonardo sentiu o mundo girar sob seus pés. Naquela hora, ele soube. Não era hora de ficar calado. Mas antes de descobrir o desfecho dessa humilhação inédita, você precisa ouvir toda essa história de lealdade, vingança e redenção. Fique ligado, porque essa verdade vai muito além das aparências. O entardecer na fazenda da família Costa tinha o céu pintado em tons de carmim e dourado, mas a beleza da paisagem não conseguia esconder a tensão que pairava no ar. Leonardo, acostumado a cada centímetro daquele chão, sentia o coração pesado. Algo mudara entre o filho e a nora, e ele conseguia perceber nos olhares furtivos, na rigidez dos gestos e no silêncio que se estendia pelo salão principal. Naquela sexta-feira, o jantar se organizou na varanda. A fumaça da carne assada subia em espirais preguiçosas, enquanto o cheiro do tempero se misturava ao ar fresco da noite. As luzes amarelas pendiam dos beirais, iluminando a mesa rústica com toalha xadrez e pratos de cerâmica. Poliana, esposa de Leonardo, trazia mais refri a cada poucos minutos, tentando manter o clima leve. Zé Felipe assistia ao churrasco, mas evitava encarar Virgínia, que mexia no celular de forma nervosa. As crianças, empoleiradas nas cadeiras altas, falavam sobre jogos, mas logo silenciavam, olhando de soslaio para os adultos. A conversa oscilava entre banalidades e piadas forçadas sobre influenciadores, quando, de repente, Virgínia inclinou o corpo, apoiou os cotovelos na mesa e desferiu a frase afiada. Hoje em dia, se a mulher quiser, ela sustenta sozinha 3 gerações com um celular e um tripé. Não precisa mais esperar por homem nenhum. Um sorriso se formou nos lábios dela, mas havia algo congelado no olhar. O tempo pareceu desacelerar. Leonardo, segurando o copo meio cheio, sentiu o gosto amargo subir pela garganta. Zé Felipe baixou os olhos. As mãos se fecharam em punhos discretos. Poliana passou a colher com mais força o arroz no prato da neta. Um pássaro piou do outro lado da cerca, mas o som soou isolado, como um gritinho de alarme. Apesar do tom aparentemente genérico, Leonardo entendeu que aquelas palavras tinham destinatário certo, o próprio filho. Ele se esforçou para manter o sorriso, trocou um interessante e voltou a conversar sobre o clima. Mas por dentro, a inquietação borbulhava. Naquela noite, ao se deitar, Leonardo não encontrou paz. Vira no rosto de Zé Felipe o desamparo e a culpa. Testemunhara na expressão de Virgínia a frieza de quem decidiu que já não precisava mais compartilhar sonhos. Então, antes do sol nascer, escutou o murmúrio do filho no corredor. Pai, preciso conversar com você. Um arrepio subiu pela espinha. Leonardo fechou os olhos um instante, sentiu o peso da paternidade. Não era só sobre as próprias dores, mas sobre a história que o filho construíra, e agora via ameaçada. Ao romper da manhã, o sol ainda tímido, ele calçou as botas e foi até o estábulo. Montou seu cavalo preferido, um garanhão com pelagem castanha reluzente, e deixou a fazenda para trás. Percorreu trilhas antigas, conhecidas só por quem crescera ali. O barro úmido, o farfalhar das folhas, o silêncio que só o campo oferece. Cada passo do cavalo lhe dava tempo para respirar, para organizar os pensamentos. Sabia que a conversa com Virgínia e Zé Felipe tinha um desenlace inevitável. Não era hora de evitar o confronto, mas de entendê-lo. Quando o relógio bateu quase 11 horas, voltou à casa grande. O galo que cantou apressado saudou seu retorno. No escritório de madeira escura, Leonardo encontrou o filho apoiado na porta, o olhar úmido. Pai, a Virgínia quer conversar com os dois.
No instante em que aquelas palavras foram ditas, um calafrio percorreu-lhe a espinha. Ele guardou a Bíblia que lia nos momentos de angústia, respirou fundo e acompanhou Zé Felipe pelo corredor, consciente de que, ao cruzar aquele limiar, uma nova página da história da família seria virada, e que nada mais seria como antes. Leonardo deu um passo adiante, as mãos repousando com firmeza sobre o batente da porta de vidro. O sol de outubro entrava em feixes quentes, iluminando seu rosto sereno, mas nos olhos havia o brilho resoluto de quem sabe o que dizer. Você... Falou que perdeu a admiração por ele. Começou a voz baixa, mas clara, como o som do sino de igreja que anuncia um chamado. Mas a verdadeira admiração não nasce de cifras ou métricas. Nasce da convivência, da lealdade, da paciência quando o outro atravessa a tempestade. Ele fez uma pausa, olhando para o filho, cujos ombros tremiam muito ligeiramente. Você disse que pensou em trair, continuou virando-se para Virgínia. E eu não julgo o pensamento. Todos somos humanos e todos temos falhas, mas quem ama não deixa o desejo virar ação, porque quem ama protege também do que sente. As palavras cortaram o silêncio com precisão cirúrgica. Aos poucos, a respiração de Virgínia ficou mais pesada, e um fio de lágrima surgiu no canto dos seus olhos. Leonardo então se movimentou até um pequeno aparador de madeira. Sobre ele, um porta-retrato escondia-se sob a penumbra das cortinas. Ele o girou levemente até trazer à luz uma foto antiga. Zé Felipe, ainda menino, abraçado ao colo do pai num rodeio iluminado por tochas. Olhe para ele aqui, disse suavemente apontando. Veja esse sorriso simples, essa confiança no olhar. Ele cresceu vendo o Senhor ao seu lado, enfrentando desafios sem jamais largar sua mão. Esse é o legado que a família constrói, no silêncio dos gestos, não na ostentação do que ganha. Zé Felipe ergueu a cabeça, as pálpebras avermelhadas denunciando a noite mal dormida. Aproximou-se do pai, que estendeu o braço e colocou a mão sobre seu ombro. Você não. Falhou, meu filho. Tentou ser marido, tentou ser pai, num mundo que muitas vezes esquece de valorizar quem cuida sem holofote. O abraço que se seguiu foi breve, mas carregado de um peso libertador, como se os nós guardados no peito começassem a se desfazer. Enquanto esse momento de reconciliação silenciosa acontecia, uma das babás abriu a porta de mansinho, carregando Maria Flor nos braços. A menina de apenas 2 anos boiou o olhar entre o avô, o pai e a estranha tristeza no rosto da mãe. Correu em direção a Zé Felipe, que a recebeu com cuidado, os dedos trêmulos acariciando seus cabelos. Naquele instante, o olhar de Leonardo mudou. Ele percebeu que, por mais dolorosa que fosse a discussão, o amor pela família ainda ecoava nos gestos mais puros. Virgínia, que até então permanecia de pé, ergueu o olhar. Tentou erguer o queixo, mas o corpo cedeu, e ela sentou-se no sofá de Vime. As mãos foram se unindo, tremendo, enquanto um soluço contido escapava. Leonardo baixou o tom, falando agora diretamente a ela. Você me disse que sustenta sozinha 3 gerações. É verdade, você tem força, trabalha duro, mas esqueceu que o propósito de uma família é caminhar juntos, somar conquistas e amparar quedas. Quando um vence, o outro vence também. Quando um tropeça, o outro estende a mão. O ambiente antes carregado de tensão tornou-se um santuário de emoções cruas. Não havia mais plateia, não havia câmeras, apenas 4 corações expostos, tentando encontrar a verdade que escorregara entre as palavras afiadas. Leonardo passou a mão pelo chapéu de palha, ajeitando-o no colo antes de se erguer. Eu não sou melhor que ninguém, disse, caminhando em direção à porta, mas sei o quanto custa construir um lar, e sei também o quanto dói vê-lo ruir. Com a voz embargada, ele acrescentou, que Deus abençoe vocês e lhes mostre o que plantaram aqui hoje. E sem olhar para trás, abriu a porta, o rangido da madeira ecoando como um adeus tardio. Lá fora, o céu de Goiás ainda guardava as cores do entardecer, mas agora carregava uma sombra nova, a consciência de que, por trás de cada história de ostentação, há um universo de silêncio onde se decide o destino de uma família. Leonardo montou em seu cavalo e, sem dizer nada, seguiu pelas trilhas conhecidas,
levando no coração o peso de uma lição que nem todo dinheiro pode comprar. Virgínia permaneceu na sala, abraçada a Maria Flor, enquanto Zé Felipe, ainda abraçando a filha, presenciava o silêncio mais significativo de sua vida. O silêncio de quem aprendeu, tarde demais, que o amor verdadeiro se sustenta no cuidado e na lealdade, não nas manchetes de jornal e nas curtidas de rede social. Agora, enquanto o dia chegava ao fim e as luzes da fazenda acendiam-se uma a uma pergunta pairava no ar. Até onde estaríamos dispostos a ir para proteger aqueles que amamos? Se essa história tocou seu coração, lembre-se de deixar seu amém nos comentários. Essa simples ação ajuda a espalhar essa lição de amor e resiliência a cada canto do Brasil. Enquanto o crepúsculo se transformava em noite cerrada, as estrelas surgiam timidamente sobre a imensidão do campo. Leonardo voltou para casa apenas no amanhecer seguinte, exausto por dentro e por fora. Entrou silencioso pela porta dos fundos, tirou as botas gastas, deixou o chapéu sobre o cabide encostado na parede e foi direto ao quarto de hóspedes onde costumava repousar após longas jornadas. Havia um peso no peito que nem o cobertor felpudo conseguiu aliviar. Na manhã do sábado, o som estridente do telefone o despertou. Era Joaquim, o administrador de toda a parte financeira da fazenda, homem de poucas falas e de extrema confiança. A voz no outro lado da linha tinha uma urgência contida. Senhor Leonardo, precisa sentar. Tem coisa que o senhor deve saber. A respeito dos contratos de publicidade que a Virgínia fez nos últimos dias. Leonardo sentou-se à beira da cama, o coração disparado. Joaquim explicou que antes do anúncio oficial da separação, Virgínia havia assinado contratos milionários em nome de empresas vinculadas às crianças. Algo permitido, mas tão delicado que poderia ser interpretado como uso indevido da imagem dos netos. Mais grave ainda, ela orientou que, nas próximas publicações, as aparições dos avós paternos fossem removidas, impedindo familiares de participarem dos vídeos e stories oficiais. As palavras pareciam ecoar em câmera, lenta. Algo dentro de Leonardo se quebrou. Ele agradeceu a Joaquim, desligou o aparelho e permaneceu um longo instante encarando o vazio. O orgulho de pai e avô doeu como nunca antes. Não se tratava mais apenas de afeto ferido ou de orgulho machucado. Era a certeza de que a confiança, cimentada ao longo de décadas, fora corrompida por uma ambição que ele mal reconhecia. Sem alarde, vestiu a camisa xadrez e calçou as botas outra vez. Seguiu para o escritório e passou os olhos pelas papeladas amontoadas sobre a escrivaninha. Resolveu confrontar o filho antes de falar com Virgínia. Bater na porta do quarto de Zé Felipe foi mais difícil do que imaginara. O rapaz, ainda visivelmente fragilizado, ergueu o olhar cansado. "Pai, o que houve?" perguntou com voz trêmula. Leonardo estendeu o documento, mostrando números, cláusulas e instruções de exclusão dos avós. "Isso aqui, meu filho, são ordens da sua ex-mulher. Ela usou seus filhos para garantir acordos publicitários e nos distanciou de tudo." Zé Felipe palideceu. Segurou o papel como se fosse um bilhete de má notícia. Eu não sabia. Juro que não sabia." Emocionado, Leonardo colocou a mão no ombro dele. "Eu sei, meu filho, mas agora precisamos decidir o que faremos diante dessa traição." O neto mais velho de Virgínia e Zé acompanham a cena pela porta entreaberta, seus olhos grandes refletindo a tensão dos adultos. Leonardo mandou que entrasse e sentasse-se ao lado do pai. Então falou com voz calma, explicando ao menino que aquela conversa não era culpa dele nem de ninguém, mas que às vezes as pessoas cometem erros ao confundir o valor de uma família com ganhos momentâneos. Ao final, pai e filho abraçaram-se. Foi um abraço silencioso, mas carregado de promessa. Zé Felipe seguiria ao lado do pai por um tempo, se afastaria das redes sociais e das exigências de publicidade, retornaria ao campo e às origens que preservaram sua essência. Mais tarde, Leonardo dirigiu até Goiânia sem alarde. Preferiu ir sem seguranças, como fazia quando ia buscar o filho pequeno na escola há tantos anos. Chegou ao portão da casa de Virgínia cedo,
antes do sol atingir o zênite. A babá abriu a cancela lentamente, surpresa ao ver o avô ali tão cedo. Sem cruzar olhares com ninguém, seguiu direto até o escritório, onde encontrou Virgínia organizando papéis. Ela ergueu o olhar, o rosto pálido denunciando surpresa e culpa. — O que faz aqui? Perguntou a voz baixa. — Vim falar sobre isso, respondeu ele, deslizando o dossiê sobre a mesa. Você usou os meus netos, empregou o nome deles para seus contratos, e ainda nos excluiu das histórias que deveriam ser nossas. Virgínia engoliu seco, as mãos tremendo. Tentou argumentar que tudo fora lícito, planejado por seu time de marketing, mas Leonardo interrompeu. Não é só legalidade, é respeito. O respeito que seu pai, minha esposa e eu demos a você, ao seu casamento e à nossa família. Ela tentou replicar, mas as palavras falharam. O rosto começou a ruborizar-se de vergonha, não raiva. Leonardo sentiu um misto de pena e indignação. Há tempo para consertar, disse ele, voltando-se para a janela que dava vista ao quintal onde Zé Felipe cavalgava ao longe. Mas é preciso começar agora, antes que esses meninos cresçam, apenas vendo um avô em fotografias oficiais. Sem dizer mais nada, saiu, deixando Virgínia sozinha naquele escritório. Lá fora, o céu de Goiânia, surpreendentemente claro, contrastava com a tempestade que se formara no coração da filha. Enquanto voltava para a estrada de terra, Leonardo pensava que a ferida era profunda. A confiança se reconstruía gota a gota, e ele estava disposto a manter seu filho ao lado, longe de ambições vazias, até que o tempo e o amor restaurassem a essência que fora ameaçada. Nas mãos, ainda segurava o chapéu de palha cravado de poeira, testemunha silenciosa de uma lição dura, mas necessária. E foi assim que, em pleno cerne da fazenda e à sombra das montanhas de Goiás, um patriarca mostrou que, às vezes, proteger quem se ama requer coragem para lidar com as verdades mais dolorosas. Enquanto o carro de Leonardo sumia na estrada, Virgínia permaneceu imóvel, cercada por contratos espalhados e papéis que pareciam gritar suas escolhas. Lá fora, o sol de Goiânia invadia o escritório em raios fortes, mas dentro dela algo escurecia, uma mistura de remorso e dúvida. Pela primeira vez, a mulher que sempre mantivera o controle se sentia perdida sem roteiro. De volta à fazenda, Zé Felipe desmontou perante o pai. As rédeas foram deixadas de lado e ele sentou-se sobre uma tora de madeira, o rosto oculto pelas mãos. Leonardo, sem pressa, aproximou-se, arrancou um galho de capim e passou entre os dedos, atento ao silêncio do filho. — Você se lembra de quando menino, Zé, quando o avô te levou pela primeira vez ao rodeio? Perguntou num tom calmo. — Lembro, murmurou o rapaz, os olhos marejados. Você se fascinou com os cavalos, com a multidão, mas no final quis voltar ao estábulo. Disse que ali era seu lugar de paz. Uma lembrança aflorou na mente de Zé Felipe. O cheiro de feno, o som dos cascos, o calor do animal sob a luz do sol da tarde. Era ali, longe dos holofotes, que se sentia mais ele mesmo. — Pois é, continuou Leonardo, o mundo lá fora te seduz, mas a essência de quem você é mora aqui, no silêncio do campo, na cumplicidade de quem te ama sem cobrar. Imagens. Zé Felipe ergueu o rosto e enxugou o nariz com o braço. — Pai, não sei mais quem eu sou. — Você é o mesmo filho que eu vi crescer, respondeu Leonardo, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas a fama e o dinheiro te afastaram de si próprio. Agora é hora de reencontrar aquele menino, não para negar o sucesso, mas para retomar a verdade de quem você escolheu ser. Nas semanas seguintes, avô e neto passaram os dias em tarefas simples: consertar cercas, alimentar os animais, cuidar do pasto. À noite, sentavam-se na varanda com violões, revezando canções que o tempo começara a apagar. E pouco a pouco, o humor de Zé Felipe mudou. Surgiram sorrisos espontâneos, gargalhadas ao recordar piadas de infância e uma leveza de espírito que resistira ao estrago do deslumbramento. Enquanto isso, Virgínia enfrentava o próprio processo de reconstrução. De volta a Goiânia, longe da rotina de influenciadora que mantivera, sentia o vazio dos aplausos inexistentes. Em reuniões e eventos, encontrava olhares tensos,
paparazzis esperando um deslize, seguidores sedentos por novas controvérsias. Mas em seu quarto sozinha, era apenas ela. Uma mulher que aprendera que poder financeiro não substitui o calor de uma família unida. Nas noites em claro, lembrava-se das palavras de Leonardo: parceria, não competição. Aquilo ecoava em sua mente como um mantra incômodo. E pela primeira vez, sentiu vontade de usar suas plataformas para algo diferente. Abrir o diálogo sobre os desafios de conciliar carreira e casamento, de valorizar o ser humano para além dos números. Pensou em uma live sincera, mas temeu as críticas. Preferiu começar pequeno, escrevendo em seu diário digital sem agendar nenhum post. Enquanto isso, a fazenda preparava-se para receber as crianças nos finais de semana. Leonardo e Zé Felipe estudavam novas receitas caseiras. Planejavam tardes de pescaria e oficinas de marcenaria para ensinar aos netos a arte de criar com as próprias mãos. A cada reencontro, o riso infantil era como um bálsamo que curava as feridas abertas. Em uma manhã de domingo, Virgínia chegou acompanhada pelas meninas. A porteira rangeu, o carro entrou devagar e as crianças pularam no colo do avô, gritando: "Vovô!" Zé Felipe, de botas e chapéu, abriu os braços e, num abraço apertado, reuniu toda a família em volta. O momento foi capturado por uma foto improvisada. Eles sorriam com o campo ao fundo, mas por trás dos sorrisos havia a consciência de que nada voltaria a ser como antes. Sentados à sombra de um jequitibá antigo, Leonardo conduziu uma pequena conversa com todos. Hoje é dia de família, de colocar o coração no lugar. Aqui ninguém ganha mais ou menos. Aqui todos cuidam uns dos outros. As palavras simples foram abraçadas em silêncio, e cada um conseguiu sentir por um instante que pertencia a algo maior. Ao final da tarde, enquanto o sol se punha, Leonardo se afastou um pouco e observou o reencontro. Com um suspiro de alívio, murmurou para si mesmo: essa é a essência que vale mais do que qualquer contrato. Soube então que o processo de cura seguiria lento, mas firme, alimentado pelo amor e pela convivência que nem todo holofote pode iluminar. Aos poucos, Zé Felipe voltou a compor, e dessa vez suas músicas falavam de raízes, de vida simples e do valor de quem está ao lado. Virgínia, de volta à residência em Goiânia, publicou um post emocionante sobre a força que nasce do cuidado mútuo, sem imagens ostentosas, apenas um texto sincero e uma foto em preto e branco das meninas brincando no quintal da fazenda. A reação dos seguidores foi de surpresa e empatia. Havia ali um novo capítulo que poucos esperavam, e assim, longe do brilho passageiro da fama e dos boatos que tanto abalaram o início desse conflito, a família Costa descobriu que o verdadeiro legado não está nas manchetes, mas nos gestos de proteção, nos olhares atentos e no silêncio partilhado entre quem escolheu permanecer junto, de corpo e alma. O dia seguinte amanheceu com uma quietude diferente. A fazenda parecia respirar aliviada, como se tivesse deixado escapar um peso que nem sequer sabia carregar plenamente. Leonardo caminhou até o celeiro, sentou-se sobre um touro de madeira e deixou que a brisa matinal lhe tocasse o rosto. Pensou em como, em poucas semanas, aquela família enfrentara o pior, e, ao mesmo tempo, descobrira caminhos de cura que jamais imaginara trilhar. Refletiu sobre o poder das palavras, aquelas que machucam e insuflam orgulho, mas também as que curam e reconectam corações. Lembrou-se da frase que escrevera em seu caderno: perder um casamento é triste, mas perder o respeito é um luto que não termina. Compreendeu que naquele impacto inicial havia uma lição que ultrapassava a dor. O respeito mútuo, uma vez rompido, exige tempo e humildade para ser reconstruído. Mais adiante, Virgínia reunira forças para visitar a pequena oficina de marcenaria do sogro, onde aprendia a confeccionar caixas de lembrança para as crianças. Suas mãos, acostumadas ao toque suave de telas de celular, tremiam ao manusear a lixa, mas a cada movimento sentia crescer o entendimento de que o aliado mais forte não era um contrato milionário, mas a cumplicidade silenciosa de quem ensina, com paciência,
Zé Felipe, por sua vez, encontrou na música um refúgio renovado. Em vez de buscar os holofotes, passou a compor para si mesmo e para o pai canções que falavam de raízes, de amor simples e de segunda chance. Em uma dessas letras, escreveu: "No silêncio de um campo, reencontrei meus sonhos. Nas mãos calejadas do meu pai recebi perdão. A fama é vento passageiro, mas a alma permanece. Quem cuida de quem ama jamais esquece o valor do chão." Quando tudo parecia caminhar para uma normalidade nova, Leonardo convidou a todos para um almoço. Sob o alpendre da varanda, enquanto a carne assava no fogo de chão, distribuiu para cada um pedaço do pão que ele mesmo fizera na noite anterior, acompanhado de geleia caseira. Olhou para Virgínia, viu-lhe os olhos erguidos pela primeira vez sem culpa, e para o filho, sentindo nele a serenidade recuperada. Sentiu ali que o pior já passara, não porque todos tivessem se esquecido do confronto, mas porque haviam escolhido aprender com ele. A fazenda era o testemunho vivo de que o amor se renova na prática, no dia a dia, longe dos espetáculos virtuais, e, sobretudo, que a força de uma família se mede no silêncio dos gestos, não na clamor das redes sociais. Enquanto o sol descia lentamente, tingindo o céu de laranja e púrpura, Leonardo alinhou o olhar para quem estivesse próximo. Talvez você, ao ouvir essa história, tenha sentido que suas próprias raízes estão sendo questionadas. Saiba que a solidão de uma traição ou a amargura de uma decisão drástica podem ser o ponto de partida para um recomeço mais verdadeiro. A essência do que somos não se resume ao que mostramos ao mundo, mas ao cuidado que temos com o outro. E foi com essa lição que ele se despediu daquela cena final, sabendo que, por trás de cada história pública, existe um universo de batalhas silenciosas e de vitórias íntimas. Ao longe, as meninas corriam, soltas no gramado, livres das tensões que a idade não compreende. Eram prova de que, apesar de tudo, a ternura ainda era possível. Se essa jornada na fazenda da família Costa tocou seu coração, compartilhe esta mensagem com quem você ama. Deixe seu amém nos comentários, inscreva-se para não perder as narrativas que revelam o que as manchetes escondem e clique no joinha para ajudar esse trabalho a chegar cada vez mais longe. Que a lição de lealdade, respeito e amor silencioso inspire você a cuidar das suas próprias raízes, hoje e sempre. Se este relato mexeu com você, inscreva-se agora no Histórias Surpreendentes da Fama e deixe seu like para não perder as próximas histórias que revelam o que as manchetes escondem. Ative o sininho e faça parte desta comunidade que valoriza o amor, o respeito e a lealdade em silêncio.